Desde sua implementação, o abono de permanência vem gerando muitas discussões no mundo jurídico. A alteração da legislação ao longo do tempo vai fazendo com que gerem mais questionamentos em relação a esse tema. Se você tem um cliente que é servidor público, é muito importante entender sobre o abono de permanência e como deve ser aplicado em cada caso. Se você quer descobrir tudo sobre o abono de permanência, fique até o final. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo do mundo jurídico. Antes de começar a falar sobre os requisitos do abono, vou mostrar para vocês algumas notícias sobre esses casos. A primeira é que o abono deve compor a base de cálculo do terço de férias e do 13º. É importante ressaltar que muitas vezes o abono é concedido, mas de forma errada. É isso que essa notícia traz, que os servidores públicos que buscam judicialmente a inclusão do abono de permanência no cálculo do terço de férias e 13º salário também podem requerer o ressarcimento dos valores dentro do período que ainda não foi prescrito. Outra notícia muito legal é de uma professora que conseguiu o abono de permanência retroativo. Os descontos do valor da contribuição, a contar do preenchimento da aposentadoria da professora, foram devolvidos em sede judicial. Então, agora que a gente já viu algumas notícias relacionadas ao abono, você deve estar se questionando se ainda não sabe. Mas o que é esse abono de permanência? O abono de permanência é um valor que o servidor público que tem direito já a se aposentar, mas opta por permanecer na ativa, deve receber. Ele compensa os descontos de contribuições previdenciárias que são feitos na folha de pagamento do servidor público. Então, o abono de permanência é destinado exclusivamente a servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social que permanecem na ativa mesmo com o tempo necessário para sua aposentadoria. Mas acontece que muitos servidores desconhecem esse direito ou até conhecem, mas que têm valores pagos a menor do que de fato deveriam receber. Então, quem são os clientes que têm direito ao recebimento do abono de permanência? Em quais casos que é interessante esse cliente ali procurar um advogado? Então, primeiro, os servidores públicos que têm direito já a se aposentar, mas continuam na ativa e não recebem esse valor. O segundo são aqueles clientes que até recebem esse valor, mas que recebem de forma errada, de forma menor, não contabilizando os reflexos nas gratificações. E o terceiro, aquele cliente, servidor público, que já tem o direito a se aposentar, mas que há a negativa administrativa da sua aposentadoria. Aí, nesse caso, a gente vai olhar tanto para a aposentadoria desse servidor público, quanto para o abono. E se precisar ajuizar uma ação judicial para reconhecer o direito à aposentadoria, também vai precisar pedir o direito a todo esse período do recebimento do abono. Então, vamos para o caso concreto. Nesse caso concreto, nós vamos analisar um servidor que protocolou na via administrativa o pedido de sua aposentadoria por já ter o tempo necessário para se aposentar. Administrativamente, teve essa aposentadoria indeferida e buscou o auxílio jurídico tanto para se aposentar quanto para receber o abono de permanência desse período que ele continuou trabalhando sem receber essa aposentadoria e muito menos o abono. O advogado ajuizou essa ação e essa ação foi julgada procedente. Mas aí você pode se questionar, mas como eu vou saber se meu cliente tem direito de fato a essa aposentadoria? Para não ajuizar uma ação com risco de ser julgada improcedente e seu cliente ainda ter que pagar sucumbência para a parte contrária. Então, aqui no CJ, é possível que você faça o cálculo para verificar se seu cliente tem direito a se aposentar e depois faça o cálculo para verificar o realmente devido de abono. Abri o CJ, selecionei para fazer um cálculo do regime próprio de previdência social. Então, já inseri aqui os períodos e os salários e avançando
Olhando para o resultado, a gente consegue analisar aqui que, de fato, esse servidor público teria direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade no RPPS de Juiz de Fora. Aqui, cabe só uma observação em relação ao regime próprio de previdência social. A Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma previdenciária, deu autonomia ao legislador estadual, municipal e distrital para instituírem as próprias regras de aposentadoria pós-reforma. Aqui no CJ, você consegue fazer todos esses cálculos, tanto do RPPS federal, quanto do estadual, quanto do municipal. Nesse caso em específico, a gente está analisando o servidor vinculado ao RPPS de Juiz de Fora. Então, as regras de aposentadoria que estão sendo mostradas aqui na tela são referentes ao RPPS de Juiz de Fora. Nesse caso, esse cliente tinha direito à aposentadoria especial, como eu já mencionei, e depois de analisado esse requisito preenchido, a gente passa a verificar que ele teria direito, então, ao abono de permanência por ter adquirido o direito à aposentadoria, ter permanecido na ativa, mesmo sem receber essa aposentadoria, consequentemente, sem receber o abono. Visto que esse cliente tem direito à aposentadoria, analisando a RMI, todos os cálculos, todas as espécies de benefício e verificando certinho na hora para argumentar isso na sua petição inicial, a gente consegue abrir outro cálculo de abono de permanência. Abri aqui o CJ para mostrar para vocês como fazer o cálculo do abono de permanência. Então, a gente vai considerar a data inicial que o abono é devido, sendo a data da aposentadoria, que deveria ter sido concedida à época do pedido. Então, aqui a data, no nosso caso, é 1º de novembro de 2020. Coloquei também o valor referente ao abono e o CJ já faz a atualização. Colocando todos os meses devidos do abono, nós totalizamos aqui o valor de R$ 95.726,61, ou seja, um valor considerável de abono, que vai ser somado nessa ação aos valores retroativos de aposentadoria. Lembrando que já é fixado o entendimento que o abono é devido ali dentro do prazo prescricional. Para finalizar, vou ler a ementa aqui com vocês. O abono de permanência é devido ao servidor público que opta por permanecer na ativa após atender aos requisitos necessários para aposentadoria voluntária. Constitui parcela de natureza remuneratória e, nessa linha, deve ser incluída na base de cálculo do 13º e do terço constitucional das férias. Já em relação aos honorários, vai depender de cada caso. Nesse caso, como era uma aposentadoria somada a um abono, o que gerou um retroativo alto, o advogado optou por cobrar honorários contratuais de 30%, incluindo no contrato de honorários uma cláusula de destaque para que no momento do recebimento fosse destacado os valores dos honorários do valor principal. Mas, se fosse o caso de um servidor público já aposentado que não estivesse recebendo o abono, ou se fosse o caso de um servidor público que estivesse aposentado e recebendo o abono menor do que deveria, é possível a negociação para outras formas de cobrança de honorários. Lembrando sempre de seguir a tabela da OAB da sua região. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os requisitos do abono de permanência e visto como no CJ é simples você fazer o cálculo da aposentadoria dos servidores públicos e também o cálculo do abono de permanência. Inscrevam-se no canal, deixem seu like e ativem as notificações. Obrigada e até a próxima!